Hoje nós vamos conhecer a história do santo que, apesar de ser conhecido como de Pádua, nasceu em Lisboa, pouco tempo depois do surgimento do Reino de Portugal, e foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões. É claro que estamos falando de Santo Antônio, de Pádua ou de Lisboa? Veremos. Olá, salve Maria! Santo Antônio veio ao mundo em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195 e faleceu aos 36 anos, em 13 de junho de 1231, nas proximidades de Pádua, na Itália. Por esse motivo é que ele é conhecido como Santo Antônio de Lisboa e também Santo Antônio de Pádua, sendo um dos maiores, um dos mais venerados santos da Igreja Católica. O Papa Leão XIII o chamou de o Santo do Mundo Todo. Filho de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, ambos pertencentes a famílias de renome, Santo Antônio foi batizado com o nome de Fernando. Na mais antiga biografia de Santo Antônio, a Legenda Assídua, escrita por um frade franciscano por volta de 1232, relata que, aos cerca de 15 anos, o jovem Fernando de Bulhões, ao perceber que sua pureza estava ameaçada com a vida entre a nobreza, ele decidiu ingressar então na Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, onde ele havia sido educado. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite muito importante, hein? Você está preparado para uma jornada única e exclusiva com a gente aqui do canal? Uma jornada que demonstre a sua gratidão por todo o conteúdo gratuito que nós temos entregado aqui nos últimos anos? Torne-se um membro aqui do nosso canal e desbloqueie o acesso antecipado a todos os vídeos, acesso a todas as novenas, conteúdos exclusivos, momentos hilários com os erros de gravação, lives especiais e ainda participe de sorteios incríveis de produtos exclusivos. Tudo isso a partir de R$ 4,99 por mês. Venha você também fazer parte da nossa família. Clique aqui embaixo no botão Seja Membro para se tornar um membro ainda hoje. Voltemos então a Santo Antônio. O motivo para ele entrar na vida religiosa era o zelo pela pureza do seu corpo e da alma, temendo ofender a Deus com os pecados. Por isso, é comum Santo Antônio ser retratado segurando um lírio, que é o símbolo da pureza intocada em sua vida, apesar das tentativas infundadas da historiografia moderna em desacreditar essas virtudes, insinuando inclusive que Santo Antônio teria cedido às tentações da carne ainda na adolescência. Isso não aconteceu. Fernando de Bulhões ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Porém, apenas 2 anos, ele percebeu que a vida na capital portuguesa não permitiria que ele se desligasse totalmente do seu passado, por conta das frequentes visitas dos amigos e familiares. Então ele solicitou aos superiores uma transferência para um local mais distante, sendo enviado então para o mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, onde poucos anos depois teve um encontro decisivo com os corpos dos mártires franciscanos. Em Coimbra, Fernando teve acesso a uma rica biblioteca, o que facilitou os seus estudos e o aprofundamento intelectual. É importante notar que na vida de Santo Antônio não houve uma divisão entre o estudo e a piedade, entre a leitura e a pregação. Não, ele era tanto um estudioso solitário quanto um pregador popular fervoroso. A sua formação intelectual e o seu processo de santificação em Coimbra foram fundamentais para sua decisão de entrar na ordem franciscana e se tornar o grande pregador que foi. E para nós compreendermos essa decisão do jovem padre Fernando de Bulhões de ingressar na ordem franciscana e se tornar ali Frei Antônio, é necessário primeiro nós entendermos um pouco sobre a vida de um dos seus contemporâneos mais influentes, que é São Francisco de Assis.
Francisco, nascido na cidade italiana de Assis, diferentemente de Santo Antônio, nunca foi ordenado sacerdote. Após uma conversão radical, São Francisco atraiu multidões com o seu testemunho extremo, inspirando homens e mulheres a seguir o seu estilo de vida. Assim, surgiu uma incrível expansão espiritual na Europa. Embora a sua ordem ainda não tivesse o reconhecimento papal naquela época. O franciscanismo demonstrou ser um prodígio sobrenatural na história da Igreja. A grande fama de São Francisco de Assis estava na sua busca por viver o Evangelho na radicalidade dos apóstolos de Cristo, especialmente em dois aspectos, renunciando a tudo para viver na pobreza e sendo enviado em missão para converter todos os povos. Infelizmente, hoje, alguns tentam reinterpretar a figura de São Francisco de Assis, não é mesmo? Trazendo ele como um líder do diálogo interreligioso, do indiferentismo, o que não corresponde à verdadeira história. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal do ano de 2020 chamado Queremos o Nosso Santo de Volta, onde nós falamos com mais detalhes sobre isso. E vai aparecer para você aí o link desse vídeo que eu estou falando de São Francisco aqui nos cards e também aqui embaixo na descrição, ok? Muito bem. São Francisco de Assis viveu durante as cruzadas e estava preocupado com a conversão dos muçulmanos. E ele viajou para o Egito para pregar ao sultão, alertando o sultão sobre a condenação espiritual caso ele não se convertesse. Em 1219, São Francisco escolheu e enviou 6 frades, liderados por Frei Vital, para pregar e converter os muçulmanos lá na Península Ibérica. No entanto, antes de seguirem para Sevilha, eles foram a Portugal, onde foram acolhidos pela rainha Urraca, em Coimbra. Os frades relataram à rainha a sua missão e receberam uma revelação divina sobre o seu martírio que estava próximo. Após testemunhar a sua santidade, a rainha pediu que eles rezassem por sua própria morte. Os frades continuaram a sua missão, mesmo diante da ameaça de morte, e permaneceram firmes na sua fé, pregando o evangelho no Marrocos e realizando muitos milagres. E eles foram martirizados pelo emir marroquino. E com a sua coragem e devoção, os frades deixaram uma marca muito profunda, indelével na história. O encontro de Padre Fernando com o corpo desses mártires em Coimbra foi um momento decisivo que levou Santo Antônio a seguir os passos de São Francisco de Assis e então ingressar na ordem franciscana. O seu coração, inflamado pelo amor de Deus, ansiava por uma vida de entrega total, inspirada pela coragem e devoção daqueles homens de fé, mártires. Logo então demonstrou o seu talento, Santo Antônio, como um pregador excepcional, surpreendendo todos com seu discurso em Forli, em setembro de 1221. Designado para combater os hereges na região norte da Itália, ele ganhou fama como um pregador popular. Em Rímini, realizou o famoso milagre de pregar aos peixes, que saíram todos da água, em grande número, para ouvir o santo, impressionando a população e confundindo todos os hereges. E depois de alguns anos como frade itinerante, Santo Antônio foi nomeado o primeiro leitor de teologia da ordem franciscana, mas logo ele foi convocado pelo Papa para combater a heresia albigense na França. Passou então 3 anos lecionando, pregando e realizando milagres lá no sul da França, antes de ser eleito provincial da Romanha em 1227. Santo Antônio faleceu na região próxima de Pádua, onde se dedicou à escrita de sermões a pedido do cardeal de Ostia. E Santo Antônio faleceu em 13 de junho de 1231. 11 meses após a sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX e em 1946 ele foi proclamado o doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. As suas relíquias, incluindo a sua língua, que está incorrupta, são veneradas lá na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, que recebe milhões de peregrinos anualmente.
E uma curiosidade, perito em lavar a louça da cozinha, Frei Antônio era até então um desconhecido para os seus próprios confrades, até que o seu superior mandou ele pregar e a partir de palavras simples e acanhadas, inclusive, manifestaram aos poucos a eloquência de um gigante. Santo Antônio veio a ser chamado de meu bispo por São Francisco de Assis e também de martelo dos hereges pelos seus devotos. Que Deus abençoe, salve Maria! E não deixe de conferir o nosso site virtudeplena.com.